Você acha que a Grécia Antiga era só filosofia, arte e grandes heróis? Pois pode esquecer essa imagem pacífica. Por trás das belas colunas de mármore e das histórias épicas de deuses poderosos, existia um lado sombrio, cruel e implacável. Nessa época, a justiça era aplicada com mão de ferro, e as punições eram de arrepiar os cabelos do corpo. Estamos falando de torturas físicas e psicológicas que fariam qualquer um preferir 1000 vezes a morte. Quer saber quais eram os castigos mais cruéis da Grécia Antiga? Então fica comigo até o final, porque eu te garanto que o último da lista é tão absurdo que parece coisa de filme de terror. Imagina só, você construiu uma vida, tem sua casa, sua família, seus amigos. De repente te arrancam de tudo isso e te jogam para fora da cidade, sem dó nem piedade. Era assim com o ostracismo, um castigo que mais parecia uma sentença de morte lenta e dolorosa. Se a galera achasse que você estava ficando popular demais, te mandavam para bem longe em um piscar de olhos. E o pior, você não tinha o direito de se defender, de se explicar, de dar um último abraço na sua mãe. Bastava a galera escrever seu nome em um caco de cerâmica, como se você fosse um pedaço de lixo, e pronto. 10 anos longe de tudo e de todos, sem direito a nada. E se por um acaso a saudade batesse forte demais e você decidisse voltar antes da hora, a morte te esperava de braços abertos. Se você já ouviu falar da morte de Sócrates, o pai da filosofia, sabe que ela não foi nada gloriosa. Condenado por corromper a juventude, o cara foi obrigado a tomar cicuta, um veneno que te mata em câmera lenta, mas com requintes de crueldade. Imagine a cena. Você é obrigado a beber um líquido que você sabe que vai te matar, sentindo cada músculo do seu corpo paralisar, a respiração ficar cada vez mais fraca, a angústia tomar conta. E o pior de tudo, você está lúcido o tempo todo, consciente da sua própria morte. A cicuta não te dava escapatória, era uma tortura psicológica e física que podia durar horas. E o condenado ainda tinha que participar do ritual macabro, bebendo o veneno com as próprias mãos, como se estivesse selando o próprio destino. Capítulo 3. A tumba viva, enterrado e esquecido. Você tem medo do escuro? De lugares fechados? Então nem imagina o terror que era ser condenado à tumba viva na Grécia Antiga. Criminosos, geralmente mulheres acusadas de adultério ou bruxaria, eram jogados em cavernas ou buracos profundos e esquecidos ali. Isso mesmo, deixados para morrer da maneira mais cruel possível, soterrados em vida. A cada respiração, o ar ficava mais rarefeito, o desespero aumentava, e a escuridão se tornava um monstro palpável. A fome, a sede e o medo se misturavam em um coquetel de horror, enquanto a esperança se esvaía junto com a vida. Era uma tortura psicológica e física que podia durar dias. Capítulo 4. Castigos físicos, humilhação pública e dor insuportável. Acha que humilhação pública é coisa da Idade Média? Na Grécia Antiga, esse era o tempero especial da justiça. Esqueça a justiça restaurativa ou a ressocialização. Naquela época a regra era: cometeu? A sociedade vai te ver pagar. Podiam te chicotear em praça pública até você virar um bagaço humano, te obrigar a carregar pedras gigantescas sob um sol de rachar. Ou, para os crimes mais leves, te fazer andar descalço sobre cacos de vidro. E não tô falando de um cortezinho de leve. Era o tipo de dor que te fazia implorar pela morte, enquanto a galera se reunia em volta para assistir ao show de horrores. Afinal, nada melhor para educar a população do que um bom e velho espetáculo de sadismo público, né? Capítulo 5. Conclusões macabras. E você, sobreviveria à Grécia Antiga? E aí, depois dessa viagem pela história da justiça na Grécia Antiga, você ainda acha que teria estômago para viver naquela época? Se você fosse um cidadão comum, um dia poderia estar apreciando uma peça de teatro, e no outro, ser condenado a uma morte lenta e dolorosa por causa de um boato. E aí, teria coragem de viver na Grécia Antiga? Ufa!
Depois de conhecer esses castigos, fica claro que a Grécia Antiga não era só berço da democracia e da filosofia, né? A justiça naquela época era realmente cruel. E a gente tem muito a agradecer por viver em tempos um pouco mais civilizados. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre história, mistérios e curiosidades do mundo antigo e moderno. Até a próxima!